Olá! Hoje comemoramos o Dia Internacional da Mulher. Bom, meu nome é Miriam Anitta e eu estou aqui para juntinhos estudarmos um texto da irmã Jéssica Martins, cujo nome é O Deus que me vê. Ora, esse texto foi escrito para o Manancial, que é uma publicação da União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece 365 meditações, uma para cada dia do ano. São textos devocionais escritos a partir de porções da palavra de Deus, que é a Bíblia, para inspirar, confortar, confrontar, fortalecer e edificar espiritualmente a minha e a sua vida. São gotas de esperança diárias que promovem transformação e crescimento. Eu não escrevi o texto, quem escreveu foi a irmã Jéssica Martins. O que eu vou fazer? Neste dia que comemoramos o Dia Internacional das Mulheres, eu vou contar para vocês aquilo que eu entendi, tá bom? Quero aproveitar que você pedir, né, para você compartilhar esse nosso texto com outras mulheres para que elas saibam como são amadas por Jesus, como nós somos, tá bom? Se você não se inscreveu no canal, eu peço gentilmente que você faça isso agora, tá bom? Vamos orar, pedir ao Senhor que nos mostre aquilo que Ele tem para nos dizer, que é sempre tão maravilhoso e sempre nos traz alegria. Vamos orar. Ó Deus, nós te agradecemos que podemos comemorar o Dia Internacional da Mulher, que possamos realmente dar graças por sermos mulheres e porque o Senhor tem cuidado de nós, e esse seu cuidado é algo incrível. Que possamos aprender mais de Ti hoje. É em Teu nome, Jesus, que oramos. Amém. Meus irmãos, então hoje nós vamos ler Lucas 8, de 43 e 48. E esse é um texto muito legal que vai mostrar que Deus vê a gente e valoriza e restaura as mulheres, mesmo aquelas que são marginalizadas pela sociedade. Então a gente vai ver a história da mulher com fluxo de sangue, que vai mostrar que Jesus não apenas cura, não é só cura física, mas ele reconhece publicamente a fé dela e a dignidade dela. E qual que é o contexto, então? Essa mulher, que a gente não sabe o nome, ela sofria há 12 anos com uma hemorragia. E para a lei judaica, ela era considerada impura. Imagine o desespero dessa mulher para se curar desse mal, né? Ela gastou tudo com médicos e não conseguiu encontrar a cura, não conseguiu. Continuou com a hemorragia. Aí ela vai, toca no manto de Jesus no meio da multidão, porque ela acredita que se ela tocasse no manto de Jesus, só no manto, só na roupa dele, ela tinha certeza que ia ser curada. E isso mesmo aconteceu. Jesus falou para ela que a fé dela salvou. Bom, qual que é a mensagem principal deste texto? Eu vou aqui tirar 3. Que Deus vê o que a gente não vê, né? Que Ele reconhece a fé que rompe barreiras e Ele valoriza a gente, nós as mulheres, né? Bom, Deus é o invisível. A mulher era ignorada pela sociedade, mas Jesus a notou. Ele não apenas curou o corpo da mulher, mas ele restaurou a sua identidade e chamou a mulher de filha. Filha, olha que coisa linda. A fé rompe barreiras. Apesar das regras que excluíam aquela mulher, ela ousou se aproximar de Jesus através da fé. A fé dela foi uma fé ativa, uma fé que fez se movimentar. E ela acabou recebendo cura e reconhecimento. Jesus valoriza as mulheres. Numa cultura que frequentemente as mulheres, tinham que ficar calada, Jesus dá voz à mulher diante daquela multidão. Imagine que top isso foi, né? E ele mostra que a fé feminina é igualmente poderosa e digna de honra. Os homens não são melhores que nós nesse sentido também. Bom, então, qual é a aplicação para hoje, né? Que Deus vê as mulheres que sofrem em silêncio, seja por doenças, injustiças ou exclusão. Então Deus, ele reconhece que nós não somos piores, os homens não são melhores, somos todos criação dele, e ele reconhece o sofrimento das mulheres quando elas se calam, enfim, ele está atento a gente, né?
Outra coisa é que a fé é um caminho de restauração. Mesmo quando todos os recursos humanos parecem falhar, Jesus tem a solução. E é importante lembrar que Jesus ele quebra estigmas, tanto faz se são sociais ou são religiosos. E ele reafirma o valor das mulheres diante de Deus e da comunidade. Então você pode olhar lá, a mulher com fluxo de sangue. Ela tinha uma doença que causava exclusão, o judaísmo não aceitava. Mas Jesus chamou aquela mulher de filha. A mulher samaritana, aquela que foi buscar água no poço, ela era marginalizada socialmente, porque ela já tinha tido um monte de marido. E Jesus vai e se revela para ela, eu sou o Messias. A mulher que unge Jesus, né, que enxuga os pés de Jesus com as lágrimas e derrama aquele perfume no pé dele, nos pés dele. Jesus viu que os discípulos a criticaram, mas ele falou, olha, onde for contada essa história, essa mulher vai ser lembrada. Então, moral da história, essa mensagem do texto que nós leremos é clara. Deus vê, cura e valoriza as mulheres. Ele não apenas responde à fé das mulheres, mas também coloca cada uma delas em posição de honra diante da comunidade. Então, essa passagem vai lembrar a gente que ninguém está invisível para Deus, especialmente aqueles que a sociedade tenta silenciar. Porque é inegável, né, que por mais que a gente se esforce, nós estamos numa sociedade muito machista, misógina, e muitas mulheres têm morrido, muitas mulheres têm sofrido violência, mas o nosso Deus é um Deus que vê, tá bom? Então vamos ler Lucas 8, de 43 a 48. E diz assim, nisto, chegou uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Ela havia gastado com os médicos tudo o que tinha, mas ninguém havia conseguido curá-la. Ela foi por trás de Jesus e tocou na barra da capa dele e logo o sangue parou de escorrer. Aí Jesus perguntou, quem foi que me tocou? E todos negaram. Então Pedro disse, mestre, todo o povo está rodeando o Senhor e o está apertando. Mas Jesus disse, alguém me tocou, pois eu senti que de mim saiu o poder. Então a mulher, vendo que não podia mais ficar escondida, veio tremendo e se atirou aos pés de Jesus. E diante de todos, contou a Jesus por que tinha tocado nele e como havia sido curada na mesma hora. Aí Jesus disse, minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz. Olha que coisa mais incrível e maravilhosa. Bom, então o versículo escolhido para esse texto chamado Deus que me vê é o 8 que diz, então Jesus lhe disse, filha, a sua fé salvou você, vá em paz. Ora, na sociedade onde Jesus Cristo nasceu, cresceu, as mulheres nem faziam parte da contagem geral da população e nem eram valorizadas. Mas nosso Salvador Jesus Cristo veio para redimir também o papel dessa figura tão importante na criação e no plano de Deus para a humanidade. Nós, as mulheres, né? Encontramos, muitas passagens bíblicas e aí a gente percebe a participação das mulheres durante o ministério de Jesus e dos seus discípulos. O mestre, ele viu as mulheres viram Jesus Cristo, eles se relacionaram, elas protagonizaram momentos importantes, muito especiais durante toda a narrativa bíblica. A gente não foi esquecida. E, como a gente acaba de ler, né, uma mulher que estava há anos excluída da sociedade por causa de um problema de saúde, que era a hemorragia, era definida pela doença dela. E isso fazia com que ela tivesse muito sofrimento. Ela não podia participar de nada, não podia abraçar um filho, um marido, um amigo, nada. E Jesus viu aquela mulher, se importou com ela e a curou. E para além de curar aquela mulher, ele deu a ela paz. Então, ainda hoje as mulheres não estão livres do preconceito, não estão livres do abuso, não estão livres da sobrecarga. Nós ainda passamos por tudo isso em vários locais, né? Em várias situações passamos por esse desafio.
Mas lembra, o mesmo Cristo que agiu no passado, continua redimindo corações e histórias. Jesus Cristo vê, se importa e cura, e o principal, dá paz que não tem ninguém que possa explicar. É algo que o Jesus faz por nós mulheres. Ele é um Deus que vê a gente. Amém? Bom, então eu parabenizo a vocês todas pelo Dia Internacional da Mulher e termino o manancial assim: Jesus se importa com você, Ele vê você e concede graça. Agora eu termino deixando aqui o meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que para nós que sabemos que Jesus vê todos e vê nós também, as mulheres, o abraço dá super certo. Lembra que temos um versículo para decorar, que é 1 Coríntios 3,16, que fala o seguinte: somos o templo onde o Espírito Santo habita, se move e manifesta a glória de Deus. E agora eu vou termino dizendo uma frase do reverendo Augusto Nicodemos, que é a seguinte: arrependimento não é quando você chora, é quando você muda.